Olá, turma. Voltamos com o outro assunto abordado, né, aqui na nossa disciplina, que aí são as fases do crescimento e desenvolvimento humano. Então, a gente tem essa visão do crescimento e desenvolvimento e também vai envolver, já que a nossa disciplina é saúde mental, o fisiológico, estrutural e psicológico dessa criança, certo? Dessa pessoa que está em processo de crescimento e desenvolvimento, ok? E aí a gente traz que o crescimento, ele é diferente do desenvolvimento. Quando a gente fala dos dois, eu preciso saber que eles devem ser acompanhados de uma forma integral e juntos, mas que são diferentes, certo? Então, eu trago aqui para vocês a diferenciação em relação ao crescimento e o desenvolvimento. O que é esse crescimento? O crescimento nada mais é do que o aumento físico do corpo, medido em centímetros ou em gramas. E aí a gente pode ter uma hipertrofia ou uma hiperplasia celular dentro do crescimento. Eu acredito que alguns de vocês já viram falar ou presenciaram pessoas que não têm um crescimento bom e que aí tem que ir ao ortopedista para ver a questão do que se tem que se tratar, né? Se é alongamento dos ossos, se é hiperplasia ou hipertrofia de músculos e por aí vai. Então, ele se resume a peso e a medidas. Toda vida que eu lembrar de crescimento, para que eu possa diferenciar ele do desenvolvimento, eu vou associar a medições, seja ela em centímetros, seja ela em gramas, em peso, certo? Então, dentro do crescimento, o que é que vai ser avaliado pela enfermagem? A estatura da criança, a gente pega aquela trenazinha e mede, ou pega aquela réguazinha de medir o bebê para medir e a balança. É isso daí que eu vou utilizar como ferramentas para avaliar o crescimento da criança. Já o desenvolvimento, ele vai incluir o crescimento, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. Isso daí hoje é aflorado demais nas crianças, né? É tanto que a gente costuma falar, daqui um dia nasce falando, porque o menino sabe mexer no celular, sabe mexer no computador, sabe jogar um jogo, sabe se expressar bem, às vezes já tem até um comportamento psicológico e social bem aflorado na criança. Então, é isso daí que é o desenvolvimento infantil. Desenvolvimento é aquilo que vai agregar ao crescimento, que é parte de estatura e peso, e as outras coisas, que é como é que está sendo a maturação, o aprendizado dessa criança, e o psicológico e o social. Então, a criança que fica mais retraída, que não gosta de interagir com as outras, é uma criança que está sempre mal-humorada, que nada está legal, que é cabisbaixo. Então, tudo isso daí eu vou avaliar dentro do desenvolvimento, certo? Então, lá na frente, quando vocês se depararem com algumas perguntas em relação a avaliações, crescimento e desenvolvimento é a mesma coisa? São iguais? Não. São diferentes? Sim. O que é que diferencia crescimento de desenvolvimento? Crescimento, estatura e peso. Desenvolvimento, crescimento, maturação, estado psicológico e social e o aprendizado. Então, eu tenho uma criança que tem 1 ano e meio de idade, está com 94 centímetros, está com 11 quilos, mas não fala papá e nem mamã. O que é que está ruim aí? É crescimento e desenvolvimento? É os dois?
Se eu não tenho um aprendizado, a criança não está bocejando nada, não está falando nenhuma palavra, o crescimento está ok. Ela está aumentando em centímetros, está aumentando o peso. Mas o desenvolvimento está atrasado, certo? Crescimento. Velocidade de crescimento alta nos 2 primeiros anos de vida. Então, eu tenho o exemplo de uma criança de 1 ano e meio. Tá com um centímetros maior do que ela nasceu, geralmente nasce com 48, 49 a 53 centímetros. Óbvio, hoje ela está com 94. O peso está acima também. E aí, esse crescimento em relação a centímetros, ele tem uma velocidade até os 2 anos. Então, se eu pegar uma criança que está com 1 ano, mas tem 100 centímetros, ou seja, 1 metro, eu tenho um entendimento que está dentro da normalidade, porque essa velocidade é alta até os 2 primeiros anos de vida, ou seja, até os 24 meses após nascimento dessa criança. Quando chega lá após os 2 anos e até os 5 anos, a gente vai começar a ter um parâmetro. Vamos supor que aos 4 anos de idade, a Catarina tivesse 1,20 m. E aí eu sei que ela vai ter uma constante a cada ano de 5 a 6 centímetros. Então, a Catarina veio para mim com 5 anos de idade e estava com 1,20 m. Aos 6 anos de idade, a Catarina está com 1,21 m. O que é normal para mim é que ela tenha uma constante de 5 a 6 centímetros a cada ano. Só que em 1 ano ela aumentou 1 centímetro. Esse crescimento está bom na Catarina? Não. Eu tinha que ter pelo menos 1,25 m para que eu possa afirmar que o crescimento da Catarina está dentro do padrão, certo? E outra coisa que a gente chama é sobre o estirão. Acho que muitos de vocês já escutaram os avós falarem, os pais falarem, vixe, como fulano esticou, né? Então, é o estirão da adolescência, que ele começa ali a partir dos 11 anos de idade para as meninas e 13 anos para os meninos. Se a gente parar para observar, a gente vai ver que os nossos primos homens, quando a gente tinha essa idade, se a gente tirasse foto, a gente colocava o braço aqui passando no ombro deles, né? Eles eram bem menores do que a gente. E aí, depois dos 13 anos, a gente ficou para trás enquanto meninas e os meninos foram avançando. Então, esse estirão, ele começa para as meninas aos 11 anos de idade e para os meninos aos 13. Eu estou com uma mãe com essa que ela está aqui aflita, porque o filho dela tem 12 anos e a filha tem 11, mas a menina é maior do que ele. Ela está dizendo que pela idade, o menino não está desenvolvendo. Está errado? O menino realmente está com crescimento danificado? Não está com crescimento bom? Não. Pela literatura, essa menina vai ser maior do que ele mesmo, porque o estirão dela está dentro da idade. O dele não aconteceu ainda. Após os 13, 14, 15 anos, se essa menina ainda tivesse bem maior do que esse menino, bem maior mesmo, sem estar no mesmo tamanho e nem idade parecida, aí sim a gente teria algum padrão de preocupação em relação ao crescimento, certo? Lembrando que a teoria, ela não vai até aqui, o que eu considero de centímetros por ano e do que eu considero de estirão da adolescência. Eu tenho que agregar também os fatores genéticos. Às vezes eu tenho uma mãe que a Catarina é filha do Marcos e o Pedro é filho do Henrique. E aí o Henrique é bem menor do que o Marcos, então tem um padrão genético dos pais, certo? A gente não pode comparar somente por isso daqui, a gente tem que ter a visão também dos padrões genéticos. Velocidade de crescimento de diferentes partes do corpo. Quando eu falo de centímetros e peso, eu estou falando de crescimento. Mas eu lembro que o desenvolvimento também traz o crescimento dentro dele, não é verdade? Então, as partes do corpo, elas também têm uma velocidade, um período para estar sendo desenvolvidas. Então, quando eu lembrar do tamanho dos seios, dos cabelos pubianos, né, dos pelinhos pubianos na realidade,
do aumento do tamanho do pênis, eu vou estar lembrando de desenvolvimento junto com o crescimento, certo? Eu tenho uma criança de 12 anos de idade, que ainda não está surgindo os primeiros pelos, ainda não está surgindo um broto mamário. Então, o desenvolvimento e o crescimento dessas partes estão prejudicados, certo? É a mesma coisa de eu ter um homem com 25 anos que não desenvolveu o tamanho do pênis e nem a questão dos cabelos pubianos. Então, essas idades, essas etapas da vida, tanto do homem quanto da mulher em relação às idades, elas têm que ser analisadas, certo? A questão do cabelo muda, a quantidade, a cor, os olhos muitas vezes sofrem também modificação, o tamanho do braço. É muito importante nos 2 primeiros anos de idade da criança, ela participar da puericultura, porque é dentro desse projeto da atenção básica à saúde, da estratégia de saúde da família, que a criança vai poder ser acompanhada, tanto quanto crescimento, quanto desenvolvimento, certo? Existem algumas séries de estímulos que, enquanto enfermeiros e médicos, fazemos para ver como é que está o desenvolvimento da criança. Em relação a engatinhar, a agarrar-se às coisas, a olhar, acompanhar, a bocejar, a segurar o pescocinho, a sentar com mais firmezas. Então, nesses 2 primeiros anos de vida, é onde pode ser identificado o que não está dentro do padrão, para que possamos aí começar a envolver essas crianças em um núcleo de estimulação precoce, certo? Fatores extrínsecos que afetam o crescimento. Extrínsecos é o mesmo que externos. A gente pode ter fator interno, que já é do nosso organismo, como a gente tem os fatores externos. Então, para que eu tenha afetações em um crescimento de uma criança, eu posso ter a questão da alimentação e das infecções, certo? Eu tenho a Maria Eduarda, com 1 ano e meio de idade, que come uma fruta no cafezinho da manhã, um suco, ingere alguns biscoitos. 9 horas, a mãe faz uma raspagem de uma fruta, dá um Danone, ao meio-dia dá uma papa salgada, às 3 horas dá um outro lanche, ou seja, resumindo, a Maria Eduarda faz 6 refeições por dia. E bem rica em nutrientes vegetais que ela precisa para o seu organismo, certo? Já a Ana Júlia, ela faz 4 refeições e dessas 4, 2 são mingais, né? São mingau. Porém, eu olho para a Maria Júlia, com a mesma idade que a Maria Eduarda, e se alimentando dessa forma, e vejo que ela é bem mais obesa, ou que ela pode ser bem mais fragilizada do que a Maria Eduarda, certo? Então, o fator que está atrapalhando a Júlia naquele momento é a alimentação dela. Então, cabe a gente, enquanto profissionais de saúde, orientar essa mãe para que ela possa incluir as refeições com os nutrientes diários que a Ana Júlia precisa para que o desenvolvimento e crescimento dela seja de acordo com a sua idade. Outra coisa é a questão das infecções. E aí, para evitar essas infecções, a gente entra com aquele leque de vacina que a criança também passa até os 5 anos de idade, né? As etapazinhas bem direitinho das vacinas, para proteger essa criança, esse organismo, de várias doenças que podem ocasionar infecções. Então, a primeira coisa que a gente tem para barrar as infecções são as vacinas. E aí, essas infecções, ela causa na criança a questão da diminuição do apetite. Então, se eu acabei de falar que eu tenho uma criança que fazia 6 refeições, ela com o processo infeccioso, ela vai diminuir essa refeição. Outra questão são as diarreias. Se eu tenho um processo infeccioso, eu vou ter diarreia. Eu tendo diarreia, eu vou perder o quê? Líquidos. Eu vou estar perdendo nutrientes essenciais. Isso vai atrapalhar no meu crescimento. Tem as doenças parasitárias, que são aquelas velhas lombrigas, piolhos,
bicho de pé, vários outros parasitas que se acumulam no nosso organismo, no nosso corpo, para sugar o que a gente tem de bom e atrapalhar no nosso crescimento, certo? O que é que eles fazem, o parasita, né? O nome já diz, fica ali parasitando, só aproveitando o que a gente tem de melhor, né? Então, essa questão, o profissional de enfermagem, principalmente dentro da unidade básica de saúde, ele tem que ter um olhar diferenciado. Quando chega uma criança para mim fazer a puericultura, eu vou ver tudo que está barrando no crescimento dela. O calendário de vacina na saúde da criança, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, se já não tiverem conhecido, ele é um mundo, ele é altamente explicativo. A mãezinha só não consegue fazer muito pelo filho se ela não souber ler. E se ela não tiver o interesse de pedir alguém para ler para ela. Se ela fizer isso, ela vai ter um acompanhamento muito bom, para que possa dar continuidade ao cuidado do filho, certo? Então, lá dentro a gente tem os parâmetros conforme idade, conforme meses, para estar avaliando. Então, a partir do momento que a criança chega para o enfermeiro ou para o médico para fazer a puericultura, ele tem como avaliar muitas coisas. E enquanto técnico de enfermagem, lá dentro da nossa sala de acolhimento, onde a gente vai pesar muitas vezes e medir essa criança para ir para as consultas com esses profissionais, a gente também pode estar com um olhar, a gente deve, aliás, estar com um olhar atento. Olha, a criança está pesando, só que a mãe relatou que ela não está comendo direito, ela está querendo comer barro, tá isso, aquilo, outro. Então, essas informações a gente pode levar para o profissional médico ou para o profissional enfermeiro, para que assim a gente possa ter uma melhor consulta de puericultura dessa criança, certo? Então, até a questão do piolho, que é a pediculose, chamada na forma teórica, né? Dentro dos termos técnicos, ela diminui o aproveitamento dos alimentos dessa criança, do que ela poderia estar aproveitando. É tanto que quando a gente tem acesso à pediculose e ao piolho em si, que é a forma de matar esmagando entre as unhas ou em grande quantidade de álcool, água, enfim, a partir do momento que a gente estoura aquele piolho, a gente vê que o que tem ali dentro dele nada mais é do que o sangue e muitas vezes o plasma. Então, são coisas que a gente precisa para o nosso nutriente, para que o nosso corpo possa ser nutrido e a gente tenha um crescimento bom. Então, é importante a gente ter essa visão e fazer muitas vezes campanhas em relação à unidade básica de saúde para tratar a escabiose desses meninos. E aí, o outro fator é a higiene e os cuidados gerais com a criança, certo? Então, a questão de uma água boa, a questão de um esgotamento sanitário, a questão de destinação do lixo, higiene dos alimentos, corporal e ambiente, ela é importantíssima. A gente acabou de falar de quê? De infecções, certo? E essas infecções são causadas justamente pela falta de higiene. Eu acho que os nossos filhos, talvez pouco tenham essas informações a nível de colégio, mas eu lembro que na minha época e na sua época, os nossos livros, tudo que a gente ia fazer, lavar as mãos, escovar os dentes, cortar as unhas, pentear o cabelo, lavar a fruta antes de comer, em todos os livros. Até no meu livro de matemática, quando a simulação era frutas, eu lembro que tinha a questão de lavá-las, lavar bem as mãos antes de comer. Então, essas questões, elas inibem a questão dos micro-organismos causadores de doenças intestinais, certo? É a mesma questão que a gente está vendo agora com o coronavírus. Lavar as mãos, vezes lavar as mãos. Lavar tudo, lavar tudo, lavar tudo. Então, essa higiene corporal e do ambiente ajuda muito a gente não desenvolver infecções intestinais, certo? E os cuidados gerais. Uma criança que não tem um carinho, que não tem um afeto, ela é uma criança mais deprimidazinha, uma criança mais cabisbaixa. Então, a partir do momento que a gente se deprime, a vontade de a gente brincar, de a gente correr, de a gente se alimentar, ela vai diminuindo. E também a questão de essa criança se sentir segura, de explorar todo o ambiente com segurança.
E a partir daí a gente já começa a fazer saúde mental. Como eu sempre falo com vocês, a saúde mental ela tem que ser feita desde quando eu descobri a minha gravidez. Desde quando eu sou a sementinha lá dentro do útero da mamãe. Então, a partir daí, a gente já tem que começar a fazer a saúde mental da criança. Eu sempre falo que o corpo ele pode não afetar a mente. As doenças do corpo eles não podem afetar, muitas vezes elas não afetam a nossa mente. Mas a partir do momento que a nossa mente é afetada, ela afeta todo o nosso organismo, certo? Então, as crianças aqui, nesse momento de crescimento e desenvolvimento, elas têm que estar bem amparadas, bem apoiadas e sempre rodeadas de segurança para que elas possam ter esse desenvolvimento da melhor forma possível. E aí eu não botei aqui a questão dos slides dos fatores internos que atrapalham o crescimento, mas eu vou citar para vocês. Por exemplo, uma mãe que é usuária de drogas, esse desenvolvimento e o crescimento dessa criança, com certeza ele vai ser prejudicado. E aí vai ser um fator intrínseco, né? Que é um fator que já veio dentro do nosso organismo. Uma criança que tem na família o nanismo, pode ocorrer também de ela ter o crescimento afetado por carga genética, certo? Então, são um dos aspectos. Ou a gente tem esse fator externo ou esse fator interno. E o desenvolvimento é a questão dos aspectos biológicos. Lembra que eu falei para vocês que a caderneta da criança traz o que ela tem que passar naqueles determinados meses e anos? Nada mais é do que essa avaliação do aspecto biológico. Se eu tenho uma criança de mais ou menos 7 a 8 meses, como é que ela está sentando? A colunazinha está indo para um lado, está indo para o outro? Tem firmeza? Tem uma postura ereta? Questão visual e o manual estão dentro do padrão? A capacidade de se comunicar através da fala está dentro do padrão? E aí toda uma evolução social, né? Se eu tenho uma criança de 11 meses que ela não consegue pedir, dá, papá, mamãe, titi, essas palavras, tá com a comunicação atrasada, né? Tá aí tendo uma falha da fala. E aí tem a questão dos reflexos, dentro de um mês, o que é que eu preciso saber que essa criança vai fazer? Ela vai seguir alguma luz. 2 meses, vai começar a sorrir, querer falar algumas coisas. 3 meses, a cabecinha já vai estar mais sustenta. Aos 4 meses, ela já vai querer agarrar alguma coisa. 5 meses, gira sobre o abdômen, então essa parte do abdômen da criança está mais flexível. Aos 6 meses, ela já se pode colocar-se sentado. E aos 7 meses, ela já tem uma pressão das palmas, ela já consegue fazer uma garrinha para agarrar as coisas, certo? E aí tem a questão da pinça digital, que é essa partezinha aqui que a gente chama de pince. Ela vai pinçar, querer pegar as coisas com essas pontas dos dedos. E aí, aos 9 meses, põe-se sentado, começa a engatinhar. Aos 11 meses, fica de pé, querer dar os primeiros passos. E até os 14 meses, ela já pode estar caminhando sozinha. Com um pouco de dificuldade, lógico, mas caminhando sozinho. Então, eu tenho aí 14 meses, 1 ano e 2 meses, para que essa criança comece a me dar esses sinais de acordo com os meses. Os aspectos psíquicos, o que é que a gente observa? Questão de relação e troca. Eu acabei de dar um beijo, essa criança vai me dar um beijo de volta? Ela vai me dar um empurrão? Ela vai querer mais um beijo? Como é que está sendo essa relação? Com a tia, ela dá um beijo de volta, quer ficar no colo e quer agarrar, mas com o tio ou o primo, ela já não quer agarrar, não quer beijar. O que é que acontece? Aí a gente já começa a analisar o que é que tem em relação às trocas de relacionamento. Se essa criança tem um certo desafeto a alguém, essa pessoa pode ter causado alguma coisa e é bom a gente ficar de olho, né? E tem todo o romance familiar, que às vezes a gente fala que as meninas, elas são mais apaixonadas pelos pais
e os meninos mais apaixonados pelas mães, né? Então, aquela questão do oposto para os relacionamentos. E sem falar os outros, que é o avô, a avó, a tia, os apegos familiares que a criança vai tendo ao longo do seu desenvolvimento. Outra coisa muito importante é o acolhimento dessa criança, que ele vai ajudar aí tanto no romance como nas relações e nas trocas. Se uma criança ela é bem acolhida, pode ter certeza que ela não vai querer maltratar ninguém. Ela não vai querer estar distante de ninguém. Quem acolhe ela bem até demais, certo? Outra coisa é o desenvolvimento emocional. Se for uma criança que vive num ambiente de brigas, de gritos, de xingamentos, com certeza essa criança vai ser um pouco mais chorosa, mais nervosa, mais aflita, né? Então, esse desenvolvimento emocional vai depender muito do convívio, assim como o relacionamento dela também, certo? O bebê deve começar a mamar logo após o nascimento. Isso daí já é uma virtude para que exista um vínculo entre mãe e filho. Eu digo para vocês que uma gravidez desejada, uma gravidez assistida por pai, mães e familiares e uma boa amamentação, ela já eleva aí os níveis psicológicos dessa criança a cada vez ser melhor. E aí, quando é o nascimento dela e a questão do crescimento e desenvolvimento, com certeza isso vai perdurar até a fase dela adulta. Isso vai ajudar para que ela seja uma blindagem psiquiátrica melhor do que as que não foram bem assistidas desde o planejamento da gravidez, certo? E aí o bebê, ele tende a escutar a vozinha da mãe ou do pai desde essa gestação, desde o período interno, intrauterino, certo? Então, no momento que ele nasce, essas questões também são importantes. Eu acredito que vocês já devem ter visto, se tivessem presentes, iam relatar em vários acontecimentos, que quando o bebê está chorando, que a mãe cantou a música que cantava quando ele estava dentro da barriga, ele melhora, ele para de chorar. Ou quando ela conversa, ele começa a rir. Nada mais é do vínculo que foi gerado entre a mãe e o filho desde a vida uterina dessa criança. De 1 a 2 meses, o bebê fica protegido pelo leite materno e raramente adoece, né? Então, o leite, ele tem esse poder de reconstrução do sistema imunológico da criança. O colo da mãe é o período de segurança e acalento dele. Então, às vezes, a gente costuma dizer que a criança só para de chorar quando está nos braços porque está acostumado. Mas nada mais é do que o porto seguro daquela criança, o acalento daquela criança. Eu tive a oportunidade e tenho de trabalhar com crianças e a minha frase para as mães sempre são as mesmas. A senhora é a coluna, é o porto seguro, é a âncora da sua criança. Então, se a senhora chorar, se a senhora se desmoronar, se a senhora achar que está tudo perdido, o tratamento dele não vai estar da melhor forma, porque ele sabe que a coluna dele está desmoronada. Então, é aí onde a gente consegue reverter e conseguir muitas coisas com essa mãe, né? Porque ela realmente é o porto seguro. Se o meu cais está com uma tempestade, eu, enquanto barco, não vou me sentir seguro. E é assim que o bebê vê a mãe, como um porto seguro, tá? Ele gosta de ficar em várias posições e olhar para objetos coloridos. É o que a gente costuma dizer, que a criança não pode ver nada vermelho que está olhando, uma cor forte ela está olhando. Realmente, no desenvolvimento sadio dessa criança, ela gosta de ficar olhando e muitas vezes ela responde com sorrisos, tanto aos objetos como às nossas brincadeiras. De 3 a 4 meses, costuma olhar mais para quem está olhando para ela, né? Aquela questão de brincar com a criança, de a gente fazer gracinha.
acompanha e responde com bulbúcios quando alguém conversa com ela, mais ou menos com uns 3 mesinhos, 4 mesinhos, a gente olha, a mulher tá doida para falar. O menino desse já quer sair falando, né? É o que a gente utiliza muito. Mas ali também é outra parte que ele está desenvolvendo muito bem para o seu crescimento e desenvolvimento. Tudo que pega, leva na boca. Se as mãos pegar qualquer coisinha, leva para a boca. Por que faz isso? Porque nós temos algumas fases que a psicologia explica, que é oral, anal e tática. Né? Então, essas 3 fases são coisas que descobertas e que nos dá prazer. Então, a primeira fase da criança é a oral. Ela já começa a se sentir segura, ela já começa a sentir gosto, se achar protegida lá na amamentação. Ela não está usando a boca para fazer a sugestão do seu alimento. Então, ali é o momento mais gostoso, mais prazeroso do que ela entende de prazer na vida dela, certo? Por isso que tudo que ela pega, o reconhecimento dela, o prazer, vai estar na boca. E aí cabe a nós adultos termos cuidados para que não leve tudo, para não correr risco de engasgar ou de pegar infecções. Fica de bruços e levanta a cabeça e os ombros. E aí tem umas fichas aqui do acompanhamento, que é aquela mesma ficha que tem nos cartões de vacina, que se vocês não tiverem em casa de um filho, de um sobrinho, ou de um amigo, de um vizinho, parente próximo, vocês podem estar vendo na internet ou no próprio slide da forma que eu estou passando aqui, certo? Para ver. Questão dos 5 e 6 meses. Gosta de conversar. Quando ouve uma voz ou objeto sonoro, procura com o olhar, olha e pega tudo e continua levando na boca, porque ainda está na fase oral. E aí, nesse período, a caderneta da criança traz também mais coisas que ele pode ficar. Vocês podem estar lendo devagarzinho aí, conhecendo, é muito importante. Para quem é mãe, tem as crianças nessa idade. Para quem é tia, para quem é madrinha, para quem é avó, para que possa conhecer aí o desenvolvimento dos filhos de vocês e colocarem em prática com os nossos pacientes futuramente, certo? Eu uso muitos exemplos e trago muitas coisas do nosso convívio, porque são questões que a gente passa na prática, que a gente passa, como diz o ditado, na pele. Então, quando a gente passa na pele, a gente consegue aprender muito com isso. Às vezes a gente sai, às vezes a gente vê aqui a teoria, mas com exemplos que a gente já se deparou, fixa mais a nossa mente, né? Então, leiam aí a caderneta, olhem direitinho e vá procurando isso em algum bebê do convívio de vocês, para que lá na frente os olhares de vocês estejam bem avançados em relação aos nossos pacientes. De 7 a 9 meses, não gosta de ficar sozinho. Então, se a gente observar, colocou a criança naqueles cercadinhos, no carrinho, e deixou ela sozinha e sair, ela começa o choro. Novamente, a gente vai dizer que a criança está mal acostumada, mas não é. Dentro do desenvolvimento dele, ele realmente não gosta de ficar sozinho. E já que eu teria que me preocupar se ele não tivesse nenhuma reação. Porém, às vezes a criança ela é quietinha demais, ela é tranquila demais, que essa não reação dela pode ser normal, certo? Então, a gente tem que saber identificar também isso daí. Já fica sentado e também pode se arrastar ou engatear. É muito curioso, por isso não se deve deixar nada ao seu alcance. Remédios, inseticidas e pequenos objetos. As grandes urgências e emergências infantis, pediátricas, são justamente nesses 3 pontos aqui. Ou a criança engoliu moeda, uma peça pequena do brinquedo, ou ela tomou a medicação que estava ao alcance dela, ou ela bebeu que boa, remédio para barata, remédio para o rato, e dentre outros. Então, nosso atento cuidado à criança nessa fase de 7 a 9 meses, para não deixar nada próximo, certo? Até no ambiente hospitalar, a gente tem que ter essa visão. Muitas vezes a criança fica internada, aí fica lá com acessozinho salinizado e tem a tampinha do acesso. Essa criança muitas vezes pode ter uma expertise muito boa de retirar aquela tampinha
e colocar na boca, e lá a gente tem uma urgência dentro de uma clínica, né? Dentro de uma criança, dentro de um ambiente que a criança já está hospitalizada. Então, os olhares a esses objetos têm que ser tanto quanto para a orientação da mãe, quanto para os nossos ambientes de trabalho. De 10 a 12 meses. Gosta de imitar os pais, dá adeus, que é o tchau, baixa as palmas, fala uma palavra com sentido, aponta para as coisas que quer, gosta de ficar em pé, apoiando-se nos móveis ou nas pessoas, engatia ou anda com apoio. Clécia, eu estou percebendo que o que tu está falando, eu vejo diariamente. Realmente, as crianças que estão no meu convívio são dessa forma. Amém, graças a Deus, elas têm que ser assim mesmo, certo? O desenvolvimento está tranquilo. Só que, além de vocês vivenciarem, eu quero que vocês saibam na teoria que é dessa forma. A partir do momento que essas crianças não estão com esse desenvolvimento, é onde a gente tem que procurar um socorro, um auxílio, certo? Em momentos que a gente pudesse estar presencialmente, eu tenho certeza que muitos de vocês iam dizer: o vizinho do fulano, assim, assim, assado. O vizinho, o filho da minha prima não está ainda acompanhando nada disso daí, professor. O que a gente deve fazer? É essas visões, é esses olhares que eu quero que vocês tenham em cima. Eu tenho a prática, muitas vezes por observar, e eu tenho hoje a teoria do desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil. Então, quando eu identificar que a criança que eu estou no meu convívio está fora desse padrão, aí é o momento de eu pedir socorro. E quanto mais cedo a gente identificar isso, melhor. Por que eu gosto de orientar as pessoas que estão desde a gestação a procurar fazer as consultas de puericultura? Porque tudo é um efeito dominó. O que eu sofro bem aqui, todas essas etapas que estão por vir, estarão afetadas. Vamos supor que eu tenho uma criança com 12 meses, e ela não está se apoiando de forma nenhuma, não está conseguindo ficar em pé, se sustentando nas perninhas, alguma coisa não está bem ali. E se eu for deixar para identificar isso com 3, 4 anos, eu já não vou conseguir ter um revestimento desse quadro tão bom quanto eu estar identificando na idade certa, certo? De 1 ano e 1 mês até 1 ano e 6 meses. A criança está cada vez mais independente, quer comer sozinha e já se reconhece no espelho. Então, se você apontar para ela, deixar ali no espelho quem ela vai dizer, se você deixar o pratinho de comida perto, ela vai fazer uma lambança, vai fazer que nem pinto, mas vai conseguir comer, né? Vai estar bem mais independente e isso é ótimo. A questão da independência com limite é muito importante na vida de qualquer ser humano, principalmente na criança, porque ela vai entender que ela tem como se manter só, mas que tem algumas limitações que ela não vai conseguir. Então, é por isso que sempre tem que estar assistida por um adulto, certo? Fala algumas palavras e às vezes frases de 2 ou 3 palavras, tipo, mamãe me dá, mamãe pega, papai chegou. Essas frases aí, nessa idade, até 1 ano e 6 meses, ela vai conseguir ter mais uma junção. E andar sozinha, então, é primordial nessa idade. Até os 2 anos de idade, ela já vai ter uma segurança para andar, aí vai começar a correr e começar a dar trabalho, né? Coitado de quem tá perto. Mas graças a Deus por isso. Tudo dá graças a Deus, né? Dá pequenas corridas, sobe e desce as escadas, que é onde chega o descabelamento da mãe, né? Fica com a mão na cabeça. Ah, meu Deus, não vai cair. Ai, Senhor, e agora? E agora que ela tá se desenvolvendo e a gente tem que ficar de olho. Já tem vontade própria, fala muita palavra não. Tudo que você pede, homem mal educado, né? Homem não atrevido. Me dá, fulano, não. Vem pra cá, fulano, não. Fulano, não. Fulano, não. É a coisa mais linda para eles, a palavra não, certo? Depois é que vem um sim. Seria bom se a gente fosse assim, né? Tem hora que a gente tem que se policiar para a gente conseguir dizer não. E a criança, não, ela é espontânea, não. Vou não, quero não, posso não. Enfim,
Essa palavra para eles é muito importante, por isso que eles usam demais, certo? Mas aí, mais uma vez, eu digo, cabe ao adulto a orientação. Fulano, coloca a mão no fogo? Não. Beleza. Olha o carro, venha para cá, não. Aí você tem que interferir. Tem que vir, porque senão o carro passa por cima, mata, aleja, danifica. E aí o menino tem 2 anos, quase. Eu vou ficar explicando isso para ele? Sim, vai. Aí ele vai estar com 2 anos com uma coisa. Igual água mole e pedra dura. Pode não entender nada. Mas vai ficando ali e um dia vai entrar, certo? Sobe e mexe em tudo. Deve-se ter cuidado, porque adora uns fogos e uns cabos de panela, né? Eu acho que vocês já devem ter visto as mães dizendo, bota esse cabo de panela para o outro lado, senão teu irmão vai se queimar, vai puxar. Pois é, porque como eles estão descobrindo tudo à flor da idade, ó, na velocidade da luz, eles vão querer mexer em tudo mesmo. Então, aí a nossa atenção enquanto adultos. E aos 3 anos, a criança gosta de ajudar a se vestir, está ficando bem sabidinha, bem esperta, dá nome aos objetos, diz seu próprio nome e fala meu. Ou seja, a gente viu que ela usou o não, né? Aí depois a gente viu que ela fala o meu. O que é que significa? A criança, ela já nasce com a pureza, a leveza, é o que eu costumo dizer que todos nós deveríamos ter até hoje. Só que dependendo de quem nos cria com a cultura, com a moral e com a ética, a gente vai se perdendo da nossa essência, né? Então, a criança, quando ela acaba dizendo não, ela nada mais está do que se protegendo. Ela está naquele mundo dela. Parece que está me dizendo que eu tenho que ser egoísta, que eu tenho que pensar em mim e não no outro. Não, não é por aí, certo? Estou dizendo que a criança ela vem purazinha e ela consegue ter aquela pureza de saber que ela está ali, de se encontrar. E é isso que a gente precisa enquanto adulto. A gente precisa se encontrar, se valorizar, se repensar, dentre outras coisas aí que a gente vai ver na saúde mental. E aí, quando ela passa para a segunda palavra, ela fala meu. Então, ela se coloca novamente em primeiro lugar. Por isso que ela fala tanto meu. Ela já demonstra suas alegrias, tristezas e raivas, gosta de ouvir histórias e está cheia de perguntas. Tudo pergunta, né? Aí vem a pergunta, como foi que foi feita, como é que nasceu, da onde veio, perguntas assim, o que é motel, o que é cabaré, o que é um monte de coisas que a gente não quer explicar e que elas acabam tendo curiosidade de saber. Então, mais uma vez, cabe ao ambiente dessa criança ficar atenta às palavras que se usam, porque ela vai perguntar, certo? E ela vai perguntar aquilo que você falou de mais feio ou de mais inexplicável que você queira dizer para ela. Dos 3 aos 4 anos. Gosta de brincar com outras crianças, lógico, e deve-se, porque é a fase de relacionamento. Lembra do que eu falei das pessoas com problemas psiquiátricos? Que lá dentro das unidades de terapias, ela se relaciona com pessoas do mesmo nível que ela. Aqui nos 4 anos da criança acontece a mesma coisa. Então, elas precisam brincar com outras crianças. Às vezes a gente conhece, enquanto criança, só o mundo adulto. Tem meu pai, tem a minha mãe, tem a minha avó, tem a minha tia, tem a minha irmã mais velha. Mas cadê aquele irmãozinho que ela tanto pede para igualar a idade dela? Então é nesse momento que elas querem estar juntas com outras crianças da mesma idade para poder ter o reconhecimento social. Tem interesse em aprender sobre tudo o que a cerca, inclusive contar e reconhecer as cores. Então, a criança, no desenvolvimento dela, na natureza, ela já vem com essa característica de querer conhecer. O que é isso, o que é aquilo, que cor é essa, e aí cabe ao adulto, novamente, essa orientação, certo? Veste-se com auxílio e gosta de ajudar. Então, aí eu volto de novo na essência. Ele nasce com sede de aprender.
Se ele não tem, aliás, ele se desenvolve com sede de aprender. Se ele não tem essa sede, nada mais justo do que a gente levar a um especialista, a um profissional, para estar cuidando dessa parte que está danificada, certo? E se ele está com esse desenvolvimento ok, com essa sede de aprender ok, devemos dar todo o apoio e suporte, certo? Digo isso só para a questão familiar de vocês ou para a minha? Não, nosso ambiente de trabalho também. Volto a falar que eu trabalho com pediatria e lá a gente desenvolve a pintura, a gente desenvolve um canto, a gente desenvolve uma roda, para que mesmo em ambiente hospitalar, essas crianças continuem com as fases do seu desenvolvimento, certo? Para mim, para você, que somos adultos, é cansativo estar dentro de em cima de uma maca, furado, recebendo medicação. Quem dirá para uma criança que é fisiológico dela estar livre, é fisiológico dela descobrir, é fisiológico dela participar e procurar as coisas para fazer, certo? Então, aqui também na nossa teoria, a gente vê a questão de sermos profissionais e entender esse universo do desenvolvimento infantil. Dos 4 aos 5 anos, a criança gosta de ouvir histórias, aprender canções, ver livros e revistas. Vai ter momento seu lá no seu plantãozinho de 12 horas que você está morto de cansado e a menina vai dizer assim para você: tia, lê esse livro aqui para mim, por favor. Ai, meu filho, você se derrete todo, você senta, esquece até o que tem que fazer. Porque é a coisa mais gostosa e eles se sentem assim, totalmente incluídos. Ai, a tia não tá aqui só para me furar, a tia não tá aqui só para me fazer mal, né? É uma tia também boa, que sentou aqui perto de mim, brincou. Eu, graças a Deus, inúmeras vezes tive essas oportunidades. Inclusive, tem até algumas pinturas lá em casa dedicadas deles. Veste-se e toma banho sozinho, então já estão dependentes, já estão se sentindo os adultos, né? Escolhe as suas roupas, sua comida e os seus amigos. Aí a gente volta a pensar, ixi, os pais nunca veem isso, né? Mas as pessoas de fora. Fulano é tão chato, não quer brincar com meu filho, chega na minha casa não quer comer isso, mal educado, isso, aquilo, outro, mas a gente tem que entender que essa criança veio pura para o mundo. E aí é como se fosse uma águazinha limpa e às vezes a gente fosse colocando outra água. Ou a gente continua a jogar água limpa dentro desse copo, ou algumas vezes a águazinha vai estar suja e vai se misturar, e ainda após o desenvolvimento e crescimento dessa criança, a gente vai ver o adulto que ela se tornou, certo? Então, nesse momento que ela começa a escolher as coisas, a gente tem que estar atento. A minha filha, toda vez que a gente sai, eu digo assim: ah, meu Deus do céu, não nasceu para ser filha de pobre, não. Só vai para as coisas mais caras. Tudo dela era mais caro. E aí eu tinha que ter o discernimento para dizer: no momento eu não estou podendo comprar essa daqui dá o mesmo efeito, e isso e aquilo outro. Porque aí a gente continua enchendo essa garrafinha, esse copinho, com uma água boa, né? Então é nessa hora que a gente tem que ter discernimento para orientar os pais, principalmente no ambiente hospitalar. A criança vai estar fragilizada, então ela vai estar cheia de vontades, certo? Eita, coisa, estou vendo que além de eu fazer o meu trabalho, eu ainda vou ter que ser uma psicóloga. Além, técnicos e enfermeiros, a enfermagem, a equipe toda, a gente vai além. É psicóloga, é psiquiátrica, é babá, é tudo. Realmente a gente tem que ter uma visão holística para os nossos pacientes. A gente escolheu cuidar, então o cuidado tem que ser de uma forma integral, certo? A partir do momento que a gente não conseguir, não for da nossa alçada, a gente chama um outro colega para nos assistir. E aí, meu muito obrigado para vocês, né? Em relação ao desenvolvimento da criança, ele já vai vir bem pronto. Cabe a gente só dar continuidade e orientar da melhor forma possível, né, as questões que são impostas ao decorrer do tempo. Enquanto profissionais da enfermagem, muitas vezes a gente vai atuar numa unidade básica de saúde ou então numa rede pública de saúde. Vai ter momentos que a gente vai ter mães que são
completamente leigas em alguns assuntos, então é nessa hora que a gente tem que saber como orientar, o que é que eu posso orientar. Eu sei que a bebê dessa mãezinha está precisando comer morango, uva, kiwi, ameixa, mas eu sei que essa mãezinha não tem R$ 10 para comprar um cacho de banana. Então, é nessa hora aí que eu tenho que usar o meu poder de entendimento prático e teórico para estar ajudando essa mãe, orientando essa mãe. Se eu sei que as condições socioeconômicas dessa mãe é essa daqui, então eu tenho que trabalhar nessa linha aqui, certo? Não adianta eu dar orientações ou pedir coisas que essa mãe não vai ter condições de ter ou de possuir, certo? Então, aí, para que a gente possa dar continuidade a um processo de crescimento e desenvolvimento a essa criança e o suporte à mãe, a gente tem que ter essa parte teórica para conduzir da melhor forma possível. Muitas vezes eu vejo que a criança não está crescendo porque ela não tem acesso a uma atividade física. Mas a mãe não tem condições de colocar no balé ou na natação. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cruzar os braços? Vou dizer que eu não tenho o que fazer pela filha? De forma alguma. Caminhar com a criança, colocar a criança para correr, pendurar-se em algumas coisas, subir e descer escadas, para que ela possa se movimentar e perder peso ou melhorar naquele crescimento e desenvolvimento dela, certo? Não tem uma televisão, não tem como a mãe colocar uma música, participar, mostrar um instrumento, a mãe não tem acesso à internet. Mãezinha, tem como conseguir revista com algum vizinho, jornal, livro? Então, é esse o papel da enfermagem. A gente tem que ter um alerta, tem que ter uma luz no fim do túnel para a gente tratar particularidades de cada paciente, certo? E eu volto a lembrar que a criança ela precisa ser assistida da melhor forma psíquica possível, para que a gente possa ter cada dia menos doentes mentais na nossa sociedade. E quando eu digo doentes mentais, não é só dos transtornos, mas é das prisões que a gente tem de mente decorrente a um não ambiente familiar, a um não ambiente social adequado, certo? Então, explorem aí os slides de vocês, anotem as dúvidas, anotem algo de novo que vocês viram aí nesse período de quarentena estudando, para que a gente possa discutir mais lá na frente, ok?